Atos capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo, grife aí, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que permitisses ao Espírito Santo, ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio o que, pessoal? Grande o quê? Grande o quê? Temor. Temor é princípio de sabedoria, viu? A toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Vamos orar? Diga: Pai, esta é a tua palavra, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, no versículo 2, a Bíblia diz que Ananias entrou em acordo. Diga acordo. Isso quer dizer consciência. Conscientemente, Ananias acordou com a mulher, combinou com ela de mentir. E veja o que é que ele faz, verso 2: Mas em acordo com a mulher, reteve parte do preço. Quer dizer, ele chegou lá dizendo que aquele valor era tudo, mas ele reteve uma parte. Isso, traduzindo para a situação, Pedro, quando Deus o revelou o que estava acontecendo, porque foi revelado a Pedro, Pedro então identifica o pecado de Ananias, de reter parte daquilo ali, daquele valor, e mentir, porque ele mentiu, não mentiu? Ele disse que estava entregando tudo e na verdade estava entregando só uma parte. E aqui diz assim: Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? O que que fez ele reter? Foi Satanás, diga. Satanás encheu o coração dele para ele segurar uma parte do valor. E aí, ele disse: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Bispo, o senhor vai falar hoje sobre os dízimos e as ofertas? Não. Eu vou falar sobre a tua vida. Será que você está retendo alguma coisa que é de Deus? Veja, a minha pergunta ela é bem importante para você perceber. Quem aqui entregou a vida a Jesus? De verdade. Você entregou ela por completo ou só a metade dela? Qual é a parte da sua vida que você está retendo?
Quando a gente entrega a vida a Cristo, tem que ser por completo, não tem? Corpo, alma e espírito. Nós temos que entregar tudo para Ele. E o que acontece com a maior parte das pessoas que não foram ainda seladas pelo Espírito Santo? Que não receberam o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 1, abra aí. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quem achou? Deixa os irmãos acharem que eu vou ler. Amém? Posso ler? Olha o que diz aqui. Em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra, qual palavra? Da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também o quê? Crido, presta atenção, grife a palavra crido. A palavra crer aí, no original, está ligada a um processo de aprofundamento na fé, amém? Não é acreditar não, é crer profundamente. E essa crença tem que transformar mudança, transformação em você. Preste atenção. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Então, vamos lá. Então, a Bíblia diz que depois que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, se você ouve, mas não crer, e esse crer é um aprofundar, é um ato contínuo, diga ato contínuo. Quer dizer, não é levantar a mão, quem aceita Jesus? Todo mundo aqui diz que aceita Jesus. Quem foi que disse que aceitar Jesus garante que você tem um selo de Deus, que você tem o Espírito Santo, que você é selado? Aceitar Jesus é simplesmente uma afirmação que você faz. Agora, o ato contínuo do crer é que faz você receber o selo da promessa. Ou seja, você está disposto continuamente a servir Jesus. Amém? Não é só hoje não, é hoje, amanhã, é daqui 10 anos. Você está disposto, você entregou toda a sua vida, não foi uma parte, foi toda ela para o Senhor. Você não reteve nada. Você não está retendo coisa nenhuma, você está entregando tudo para Ele, amém? A sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. O seu corpo torna-se templo e morada do Espírito, não é mais para ser usado para o pecado. Então você está entregando tudo. Qual foi o pecado de Ananias e de Safira? Eles retiveram uma parte. Tratava-se de uma propriedade? Sim. E isso era levado a sério? Era, mas não foi o fator financeiro que pesou ali. O que pesou ali foi a mentira. O que pesou ali foi eles simplesmente falsearem a coisa. Eles queriam aparentar uma coisa que não eram. E esse é o problema de muitas pessoas que acreditam que estão salvas, mas elas não entregaram a sua vida por completo. Elas estão retendo uma parte, dizendo: olha, Senhor, Tu és Senhor, mas não é de tudo. Eu te recebo como Senhor, mas só de uma parte da minha vida. Tem uma parte da minha vida que quem manda sou eu. E esse evangelho maltrapilho de hoje, que está sendo ensinado por aí afora, ele faz o quê? Você entra no centro da vida, comandando tudo, e Jesus cai fora. O Espírito Santo não manda em nada, quem manda é você, é a sua vontade. Então veja, nós temos que entender que para você ser selado, você tem que ouvir a palavra e crer profundamente, em ato contínuo, para que essa crença te leve a uma transformação de vida. O que é o selo do Espírito Santo? É a presença dele em você, amém? Mas veja, para o Espírito Santo selar você, você tem que entender que você passa a ser propriedade de Deus.
Deixa eu fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Quem vai no supermercado fazer compra, levanta a mão. Ou na farmácia, ou em qualquer canto. O que é que você recebe quando paga? Nota fiscal. O que é que aquela nota fiscal diz para vocês? Que o que você pagou é seu, sim ou não? Então a nota fiscal é o penhor. A nota fiscal é a garantia. Com ela, você prova que aquilo que está ali, você pagou o preço e é seu. Quando o Senhor foi assunto ao céu, lá em João 16, ele deixou o Espírito Paracletos, o Espírito Consolador. E aqui na carta que nós estamos lendo, de Efésios, eu li sexta, li sábado, né? Domingo de manhã, e vou ler já para vocês de novo, Efésios 1, do 13 ao 19, fala que o Espírito Santo é o selo e é o penhor, é a garantia. Quando Jesus, quem crê que Jesus está vindo buscar a igreja? Gente, Jesus vai vir buscar o que é dele, ele não vai pegar o que não é dele. E para ele identificar o que é dele, tem que ter o selo, a garantia, o Espírito Santo. Se você não tiver o selo, você não é dele. Está lá em Romanos, quem não tem o Espírito não é de Deus, porque quem tem o Espírito Santo é de Deus. Veja, ele vai vir e vai arrebatar a igreja selada. Existe uma igreja que não está selada? Tem. Aquela pessoa que está na igreja, mas não se entregou por completo, não foi transformada a vida dela, ela mesma não se transformou conforme a palavra de Deus. Romanos 12 diz que nós somos transformados pelo entendimento, o renovo do entendimento. Então veja, quem me dá esse renovo é o Espírito Santo na minha vida. Quando eu tenho a marca, quando eu tenho o Espírito, quando eu tenho o selo, eu sou propriedade do Senhor. Abra aí em Efésios 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual, 14, é o que, pessoal? O penhor da nossa herança. Então, sem o Espírito Santo, você não tem parte com Deus, você não tem herança nenhuma no céu. O que garante que o Eduardo tem uma herança lá no céu, Eduardo, é o selo do Espírito. Aí, como ele tem um selo, ele vai ser arrebatado e tem uma herança lá em cima. Amém? Mas se ele não tem o selo, ele não vai ser arrebatado. Sem o selo, ele não vai morrer e ressuscitar com Cristo para a glória de Deus Pai, porque ele não recebeu o Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o selo. Eu não estou falando de batismo, estou falando de selo. Qual a diferença? Selo vem no ouvir e crer, batismo vem no buscar. Quando eu busco o poder, o revestimento do poder, eu sou batizado. Quando eu estou entregando totalmente a minha vida a Cristo, eu sou selado. Mas veja, o que é que condenou Ananias à morte? Foi que ele não entregou tudo, ele entregou só uma parte, e ele mentiu. Por favor, introspectivamente falando, você tem mentido? Ou você entregou a sua vida por completo para o Senhor? Quem está entendendo o que eu estou perguntando? Você é mais um que está só dizendo que é cristão sem ser? Ou você é aquela pessoa que realmente entregou toda a sua vida para o Senhor? Senhor, governe a minha vida, governe o meu eu. Senhor, nada mais na minha vida mando eu, quem manda é o Senhor. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Se você entregou por completo, você vai cumprir a vontade de Deus, e isso não é uma coisa pesada, não é uma coisa que você faz por obrigação também. Porque tem irmão que diz assim, e aí eu vou perguntar, você quando faz as compras do supermercado, que pega a nota fiscal, você não quer levar as compras para casa?
Ou não? Alguém aqui é legal o bastante de comprar e deixar lá no mercantil? Então você quer levar para casa. Me diga uma coisa, Jesus disse: eu vou, mas voltarei para levar vocês para mim mesmo, porque vocês e eu fomos comprados por bom preço, e nós somos propriedade exclusiva do Senhor, e Ele quer a gente aonde? Na casa dele. Amém ou não amém? Satanás, na contrapartida, ele funciona como aquele dono do supermercado que diz: ei, peraí, leva não. Aí você diz: não, meu senhor, eu paguei, está aqui, ó, está aqui a nota fiscal. Sim, mas eu não vou deixar você levar. Ele não é ladrão e usurpador? Você foi pago, Jesus pagou, comprou você, mas Ele não quer que você vá para a casa de Deus. Ele resiste a semana toda para você não vir para a casa de Deus. Já notou como é difícil? Já notou como tem um monte de empecilhos, sim ou não? Ai, tem culto na segunda, meu Deus, eu vou para o culto. Aí chega na hora do culto, acontece alguma coisa para você não vir. Porque o diabo, ele quer reter o que é de Deus. Ele quer reter aquilo que o Senhor quer que esteja na casa dele. O Senhor pagou para estar na casa dele, mas aí o diabo fica toda hora lutando para aquilo que é dele não ir para a casa dele. Primeiro ponto. Veja, se você pensa no arrebatamento, coloque-se como uma propriedade que o Senhor comprou e que tem realmente que ser levado por Ele. Amém? Porque de duas uma, ou você é levado por Ele ou você fica com o anticristo. Então veja no texto que ele está dizendo assim, ó: o qual é o penhor da nossa herança. Ele deixou um penhor, ele deixou uma garantia de que ninguém pode tocar em você e em mim, porque nós já fomos comprados, nós somos dele. É um detalhe tão forte que 1 Tessalonicenses 5, aliás, 2 Tessalonicenses 2, verso 7, diz assim, que o anticristo não vai poder assumir sem que antes seja tirado aquilo que o impede. E o que o impede é o selo que está em nós, é o Espírito Santo que está em nós. Como nós somos selados, Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Veja como é forte. O anticristo vai ter poder e autoridade sobre o planeta? Vai. Mas se a igreja estiver na terra, ele está subjugado à igreja. Ele não pode fazer, ele não pode governar. Entendeu? Não pode. Ele não pode mandar alguém vir me matar. A mim, a você que está selado. Não pode. Por que não pode? Porque ele tem que responder o que está escrito na palavra. Ele tem que estar submisso lá. E lá diz que o inferno não pode tocar no que é de Deus. O maligno não toca no que é do Senhor. E lá diz também que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se você é igreja viva, se você é igreja lavada, remida e comprada, o diabo não pode, o anticristo não pode tocar em você em nada, nem no fio do seu cabelo. Por isso que nós seremos levados, porque só tem um jeito dele reinar na terra, é quando aquilo que é do Senhor for levado. Vai ficar os crentes sem nota fiscal. Pergunta para o irmão: tu tem nota? Tem certidão aí de nascimento cristão? Hein? Cadê? Procura a etiqueta do irmão aí, vê se tem nota nele. Vê se ele está na garantia, se ele tem o penhor. Entendeu? Se o irmão não tem o penhor, se o irmão não tem o selo, se o irmão não tem a garantia, o irmão vai ficar. E alguém vai querer marcar você como propriedade dele. Quem é? O anticristo. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu te dou tudo que você quiser, mas você vai ter que receber a minha marca. E no meio dessa confusão, a Bíblia diz que 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, está lá em Apocalipse 7, serão selados. E esses 144 mil vão evangelizar o mundo. E o anticristo na terra, com poder bélico, com tecnologia avançada, com tudo, não vai poder tocar em nenhum dos selados, porque foram selados. E se você for selado aqui hoje, também o diabo não toca em você, porque você é selado. Está entendendo? Então quem é selado, o maligno não toca. Quem escrevia carta aqui antigamente? Quem escrevia? Eu dou um valor a escrever carta, ainda hoje eu gosto, né? Pena que não tem mais aquela força que tinha antigamente, né? Gente,
quando você escrevia uma carta, você colocava nela o quê? Um selo. Se você chegasse nos correios e não botasse o selo, a carta não ia para o destino. Para a carta ir para o destino, tinha que ser selada. Para a gente ir para o céu, a gente tem que ter o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Quem entendeu isso? É simples assim. Agora veja, verso 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de quê? Sabedoria e de que mais? Revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, quando você recebe o selo, você é iluminado para entender, para crer, para viver o Evangelho. Sem o selo, você não tem luz, você é treva, você não consegue enxergar. Sem o selo, você não tem prazer na palavra, não tem prazer em servir ao Senhor, em estar na casa de Deus, em fazer a obra do Senhor. É o selo que te garante que você está salvo, que você é de Deus, que você é propriedade dele, que o inimigo não pode te tocar. É o selo que te dá proteção, amém? É o selo também que te dá autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. É o selo que te dá provisão, é o selo que te translada das trevas para a luz, é o selo. Todo crente é para ser selado. Mas bispo, o que é que me impede de ser selado? É que você ouve, mas não crê profundamente. Só ouve, mas não crê de uma maneira profunda. Aí eu vou te traduzir o que é crer de uma maneira profunda. É crer para mudar de vida. É crer para fazer a vontade de Deus. É crer para mudar mesmo, de verdade. Querendo, com alegria no coração. Amém? Não essa coisa impositiva, não essa coisa cansativa. Mas é uma crença que todo dia você tem a alegria de ler a Bíblia, de orar, de ir para a igreja, de evangelizar, de buscar a Deus, de ir para uma vigília, de estar na EBD no domingo de manhã. Você é aquela pessoa... Eu vou até usar o termo que diziam de mim quando eu era mais novo. Dizia assim, você é um ratinho de igreja. Eu era um ratinho de igreja, ainda sou. Até hoje. Eu amo estar na casa do meu Deus. Eu amo estar na obra do Senhor. Essa coisa que alguns dizem que é loucura, a Bíblia diz que é loucura para os que perecem, mas é sabedoria para aqueles que estão sendo salvos. Amém? Então, quando você é selado, você tem esse desejo de servir o Senhor. Você tem essa ousadia. O nome é ousar. Abra em Hebreus capítulo 6, por favor. Olha só. É importante eu dizer para você a diferença entre desviar e apostatar. Veja, o desviado, ele peca, se arrepende e volta para o Senhor. O que entrou em apostasia, ele peca, ele não se arrepende e não quer voltar para o Senhor. Ele inventa 1000 coisas para dizer por que ele não quer voltar. Estou fraco, não tenho força, não consigo, não sei o quê. Mas na verdade é que ele não tem o selo. Ele entrou numa apostasia, ele aviltou o Espírito da graça, ele blasfemou contra o Espírito Santo, essa é a palavra correta. E aqui no texto nós vamos entender isso com profundidade. Existe a pessoa que se desvia, existe a pessoa que apostata. Cuidado.
Se você é um desviado, hoje é dia de salvação para você. Mas se você está em apostasia, hoje é mais um dia que você vai rejeitar o Senhor. Entendeu isso? Presta atenção, que é muito sério. Olha o que a Bíblia diz, não sou eu. Hebreus 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes de quem? Do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ou seja, preste atenção, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que é impossível renovar alguém que conscientemente resolveu rejeitar o caminho da graça. Entendeu? Por isso que você tem consciência do certo e do errado, sim ou não? Está ouvindo a palavra? Está entendendo ela? Então você tem que crer de uma forma a mudar a sua vida e sair do pecado. Se você conscientemente continuar na prática do pecado e rejeitar a graça, você apostatou. Agora, se você pratica o pecado por motivos quaisquer, que não é um ato consciente e contínuo, você desviou. Vou dar um exemplo de uma coisa e de outra. Aqui Ananias e Safira erraram ou não erraram? Pecaram ou não pecaram? Fizeram consciente ou não? Combinaram ou não combinaram? Tinha perdão para eles? Não. Por quê? Porque por mais, olha só, eles combinaram em mentir ao Espírito Santo, rejeitando a graça. Eles já tinham sido iluminados e sabiam que não podiam fazer aquilo, mas mesmo assim, eles fizeram, conscientes. Veja que Pedro não diz assim, está arrependido? Vem aqui, peça perdão que Deus vai te perdoar, não foi? Pedro não disse isso. Foi o que Pedro disse? Pedro disse, olha, agora você vai morrer. Porque Pedro viu ali que não tinha mais o quê? Perdão. Aquele ato deles foi blasfêmia. Isso no Novo Testamento. Vamos lá para o Antigo Testamento? Alguém também fez uma coisa que não teve perdão. O nome era Uzá. Diga Uzá. Uzá era filho de Jonadab. A arca da aliança estava na casa de Jonadab. E aí Davi foi... Davi queria levar para Jerusalém. E aí Jonadab despachou a arca num carro de boi. E no meio do caminho tinha um buraco lá. E o carro de boi caiu no buraco e ia virando. Existia uma ordem de Deus que ninguém podia tocar na arca, ninguém. Ela era transportada em varas de pau, entendeu? Que passavam dentro das argolas douradas de ouro da arca. E só quem podia carregá-la eram os sacerdotes. Não era nem com carro de boi, estava errado tudo. Até o transporte estava errado. Mas veja, Uzá, sabedor disso, ele sabia que ninguém podia tocar na arca. Quando ele viu que o carro de boi ia virando com a arca, o que é que ele faz? Segura na arca. Veja, até parece que ele está tendo o quê? Um ato correto, porque ele estava evitando a arca cair no chão, né? Tem gente que diz assim, Deus entende, por que eu estou desobedecendo? Deus sabe, Deus conhece o meu coração, não é assim? E aí você, cheio de altruísmos, quer disfarçar o teu erro, dizendo que Deus vai passar a mão no teu erro, como Uzá. Uzá pegou, crendo que por mais que ele estivesse desobedecendo, Deus ia entender que ali era um zelo. Irmão, pecado não é para ser justificado com outra coisa, senão com o sangue de Jesus. Não tente justificar o seu erro, não. O que está errado e o que está certo está. E se eu conscientemente começo a fazer o errado, eu estou apostatando. Uzá pegou, e a Bíblia diz que Deus o fulminou naquela hora, ele morreu.
não teve perdão. Segundo exemplo, um do novo, outro do velho. Agora vamos para o exemplo do antigo e do novo sobre desvio. Veja Davi, adulterou e matou Urias, não foi? Teve perdão ou não teve? Teve. Salmo 51, Salmo 32, Davi pede perdão a Deus várias vezes, em vários salmos. Davi pede perdão continuamente, Davi se arrepende. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor. Está lá em Isaías 55, que as muitas misericórdias de Deus sobre a vida de Davi. Amém? Então Davi foi perdoado, porque ali foi um desvio. Ele se desviou. E por ele ter se arrependido profundamente, houve perdão de Deus. Amém? Agora tem gente que faz de caso pensado. Por exemplo, aquele cara que deixa a mulher para ficar com o amante e está lá 10, 15, 20 anos, sabendo que é adultério. O que é que acontece com essa pessoa? O que é que acontece com quem está em adultério? Os adúlteros vão para onde? Está escrito ou não está? Aí você está consciente disso, mas está na prática. Como é o nome disso? Ah, bispo, eu sou evangélico. Ah, bispo, eu sou crente. Ah, bispo, eu sou da igreja. Ah, bispo, eu sou dizimista. Irmão, tu está em adultério? Para onde é que tu vai? Para onde é que tu vai? Ah, é? E se você continuar sabendo que vai para o inferno, você está em apostasia. Porque você está consciente. Não é mais desvio. Porque agora você está praticando o ato contínuo do pecado. Conscientemente. Isso é para adultério, isso é para prostituição, isso é para lascívia, isso é para tudo. Para tudo. Por que a gente tem que combater as obras do inferno? Denunciá-las, as obras das trevas. Porque senão o crente vai ficar praticando o erro. Enquanto você não sabe é uma coisa, mas quando você fica sabendo e continua, você já está em ato contínuo de apostasia. Porque você está fazendo e renunciando à graça. Olha o que é que Paulo escreveu aos Gálatas. Ele diz assim, veja aí, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados a quê? A liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião a quem? A carne. Está vendo? Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então veja, se você foi liberto, não foi liberto para dar ocasião à carne, foi liberto para viver em Cristo. Tá? Então guarde essa informação. Segunda informação, está aqui no capítulo 6, está aqui no capítulo... Pronto, capítulo 2, capítulo 1, versículo 6. Admira-me, 1,6, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então tenha cuidado, porque tem gente que se desvia ou apostata porque vai na onda de espíritos enganadores, de fraudulentos apóstolos, aqueles que ensinam coisas erradas. E hoje é o que mais tem, não é? Aí o pessoal troca o evangelho por outro que não é o evangelho. Agora veja também uma outra coisa importante lá em Hebreus 10. Hebreus 10. Versículo de número 26. Veja, isso fala para aquele que está em apostasia, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o quê? Sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, olha só, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então,
Não duvide. Você não pode continuar deliberadamente em pecado, tendo conhecimento da graça. Você não pode querer ser a mesma pessoa do passado, você tem que mudar. O selo de Deus na sua vida garante essa mudança. Amém? Bispo, como é que eu faço? Vai aí para o verso 19 do capítulo 10. 10, 19 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia, diga ousadia. Você sabia que quem tem o Espírito Santo tem ousadia? Para mudar de vida? Para obedecer a Deus? Para caminhar na presença do Senhor, fora do pecado? Para vencer o diabo, o inferno e o mal? Para ir para a luz e sair das trevas? É isso que eu estou falando, que é crença profunda, crer profundamente. É que você sai mesmo do pecado. Amém? Então olha o que ele diz aqui. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Ele está dizendo o quê? Que é você que tem que se aproximar, sim ou não? E olha o que ele diz. Como você tem que se aproximar. Não é de qualquer jeito não, viu? Não é de qualquer jeito. Tem gente que entrou aqui na casa de Deus de qualquer jeito. Tem gente que vai orar na hora do almoço de qualquer jeito. Tem gente que pensa que Deus pode ser tratado de qualquer jeito. Chama até Jesus de cara. De homem lá de cima. Não é assim não. Ele é Senhor. Amém? Tem que ter reverência. Tem que ter realmente postura. Vamos lá. Ele diz, aproximemo-nos com, primeira coisa, diga, bote umzinho aí do lado e diga, sincero coração. É a primeira coisa. Se o teu coração não for sincero, nem adianta, porque você não vai enganar a Deus. Você engana os outros, mas a Deus você não engana. Para ser selado, tem que ter um coração sincero. Está arrependido de verdade? Não vai mais ficar no pecado? Coração sincero. Tem que ser uma crença profunda que te faça mudança. Você que vai mudar, você que quer mudar, você que decidiu mudar, porque você não quer mais desagradar a Deus. Amém? Sincero coração. O que mais? Em plena certeza de fé. Ele está falando de plenitude. O que é uma coisa plena? É uma coisa pela metade? É completa. Diga completa. Por que Ananias e Safira morreram? Você sabe o que quer dizer Ananias? Cheio da graça. E Safira, pedra preciosa. Por que os dois morreram? Porque eles estavam fazendo pela metade o que tinha que fazer por completo. Amém? Então, santificar, santifica completo. Purificar, purifica completo. Ser cristão por completo. Amém? Então, plena certeza é plenitude de fé. Plenitude. Não é pela metade não. Tem gente que um dia está com fé, outro dia não está, um dia está firme, um dia não está, um dia está na igreja, um dia está no mundo, um dia está na luz, outro dia está nas trevas, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Ué, decide. É plena certeza de fé ou não é? Então você tem que se decidir. O que mais? Tendo o coração o quê? Purificado. O Espírito Santo não habita em vasos impuros e de impuros lábios. Tá? Quem entendeu isso? Ele não habita em vasos impuros e de impuros lábios. Diz aqui, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Você tem que estar como? Firme. Sem vacilar. Olha para o irmão. Diga assim, ei irmão, vai vacilar, é? Diga assim para o irmão, vacile não. Fique firme. Diga assim, firme. O que é uma pessoa firme? É aquela que não vai cair. É aquela que não está dando ocasião à carne. Ela está firme em Cristo. Amém? Fique firme e não vacile. Não vacile.
O que mais? Pois quem fez a promessa é fiel. Amém? E eu queria que você entendesse que no arrebatamento, que vai acontecer a qualquer hora, qualquer momento, já tem aí a leitura da íris, do olho das pessoas, não tem? A mesma empresa tem uma moeda mundial. E essa mesma empresa está com um projeto do salário mundial para que ninguém mais passe por dificuldade financeira. Só que para isso, tu tem que estar dentro do sistema cadastrado e aceitar o sistema. Provavelmente, como a Bíblia diz em Apocalipse 13, recebendo uma marca. Veja como a coisa é sutil. Você ou é marcado, selado pelo Espírito Santo, aí o diabo não toca em você e você vai ser arrebatado, ou você é marcado pelo anticristo, e aí o diabo vai deitar e rolar. Quem entendeu isso? Só que esse sistema que está, eu acho que você não é criança e sabe, que tudo está correndo para essa questão aí de virtual, né? As empresas virtuais, as empresas que trabalham com bitcoins, né? Com essa coisa da moeda virtual, tudo isso está sendo preparado para uma coisa só. Escute, para que você seja controlado. Então, dinheiro, papel, não vai mais existir já já. E o que é o dinheiro virtual? Alguém diz que tu tem R$1.000 na tua conta, alguém colocou lá virtualmente R$1.000, é um valor que está lá, alguém disse, está lá. Lá na China funciona assim, é um cidadão que obedece o Estado, tem crédito lá, desobedeceu, perde o crédito. Então, depende da tua submissão, da tua obediência ao Estado. É isso que o anticristo quer, obediência total. Então, o sistema do anticristo é um sistema de subserviência, de submissão total a ele. Só vai ter dinheiro quem receber a marca dele, porque quando você receber, você passa a ser propriedade dele. Entendeu ou não entendeu? Você não tem mais salvação, tá? Apocalipse 14 diz que quem receber a marca não terá mais salvação. Então, veja, o que é que nós estamos vendo agora? Você pode receber agora, hoje, aqui, o selo do Espírito Santo. E ser livrado da hora da tribulação que está vindo. Você pode rejeitar hoje o selo e ficar para ver, e pagar para ver o que é que vai acontecer com você. A única forma de salvação será rejeitar a marca da besta. Será não fazer parte do sistema. Isso quer dizer que você não vai ter salário, não vai poder comprar nem vender. Está lá em Apocalipse 13. Quem é que você vai ser na fila do pão? Se nem pão você vai poder comer. Vai morrer de fome? E como cidadão que desobedece o Estado, você vai ser preso e vai ter pena de morte. Apocalipse 6 diz que as pessoas vão ser decapitadas. Apocalipse 6. Decapitadas. Você duvida isso? Olha como a nossa geração está. Lá em Recife agora teve um jogo de futebol lá, que houve até estupro. Quem soube disso? Homens foram estuprados com vara de ferro. Homem estuprou homem com vara de ferro. Futebol, em Recife. Aqui, Nordeste. Olha como a nossa sociedade está doida. Olha como o povo está maluco. Você quer conhecer alguém? Dê poder para ele. Dê poder. O anticristo vai ter poder e ele é a própria encarnação do diabo. Você acha que um homem que é 1000 vezes pior do que Nero, do que Adolf Hitler, do que Mussolini, do que, deixa eu ver outro aqui, Mao Tse Tung, você acha que ele vai poupar você do sofrimento? Então você vai ser obrigado a receber, se não receber vai morrer. Bispo, como é que eu faço para me livrar dessa situação? Só tem um livramento, quem for selado. Amém? Mas só é selado quem crê profundamente.
E só crê profundamente quem se transforma segundo a vontade de Deus. Quem vive o evangelho de verdade. Quem entendeu? Quem entendeu? Faz assim, dá um tchau para mim, dizendo: eu entendi. Quando Jesus vier, você vai ficar alegre ou triste? Alegre? Quem vai ficar alegre? Levanta a mão. Quem vai ficar triste? Levanta a mão. Só o menino ali vai ficar triste? Pois eu não vou ficar. Vocês fiquem alegres e tristes, eu vou subir. Está vendo? Vocês querem ficar alegre, fiquem. Os que querem ficar triste, fiquem. Eu vou subir, não vou ficar não. Quem entendeu o que eu falei? Então, quando Jesus vier, suba. Não fique não. Suba. Mas como eu disse, ele só vai vir buscar o que é dele. E o que é dele tem nota fiscal, tem selo. Foi comprado, foi pago e é dele, é propriedade dele. Se tu está entre ele e o mundo, tu não é dele. Está vacilando, então não tem o selo. Quem tem o selo não vacila. Amém? Fique de pé. Deixa eu contar uma coisa para você. Escute. Escute. Ontem eu estava na... Quem já ouviu falar da Breno Sapatos? Já, eu vivo falando, né? Mas vá lá, viu? E aí, eu estava trabalhando lá ontem com a minha esposa e a minha filha. Um homem bateu na porta. A minha filha abriu a porta. Escute bem isso. Esse homem passou pela minha filha, pela minha mulher disse: deseja alguma coisa? Ele olhou para ela e falou assim, ó. E foi direto no caixa onde eu estava. Irmãos, ele parou e ficou olhando assim para mim, ó. 2 minutos parado, estatalado. Aí eu fiquei olhando para ele também. Ele olhando para mim, olhando para ele. Olhando para mim, olhando para ele. E eu já estava assim, sabe? Os irmãos sabem que eu sou faixa preta, não? Não? Eu sou. Não se engane, esse gordinho sabe lutar. Sabe correr também. E aí, ele ficou olhando para mim, eu olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele. Não estava surgindo o clima não, hein? Mas ele olhou tanto, eu digo: esse bicho está endemoniado. E ele olhando assim, aí sabe o que ele disse? Do nada: falta pouco tempo. Aí eu disse... E sabe por que aconteceu isso? Eu esqueci de falar isso. Eu botei uma caixa de som dos ungidos lá em cima da loja, na varanda da casa da minha mãe. Botei para troar o som. Botei a vinde, só louvor o tempo todo e palavra. Irmão, mas estava um som tão alto que o quarteirão todinho estava ouvindo. Eu botei para descatitar mesmo, botei, sabe, para estourar mesmo os ouvidos de quem passasse. Aí o cara desceu do ônibus, quando ele passou na frente da loja, manifestou. E entrou na loja e foi falar comigo e disse: falta pouco tempo. Aí eu olhei para ele e disse: falta mesmo. Aí ele disse: estou fazendo a minha parte. Aí eu olhei para ele e disse: e eu a minha. Aí ele disse: melhor obedecer do que sacrificar. Eu disse: exatamente. Rapaz, o bicho estava cheio dos cão, mas o cão conhece a Bíblia, viu? Aí eu olhei para ele e disse assim: o tempo acabou. Ele disse: eu sei. E aí eu disse: acabou-se o seu problema aqui? Aí ele: Breno Sapato, né? Eu disse: quer água? Quero. Aí dei um copo d'água para ele. Quando ele bebeu água, ele olhou assim para mim. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: você quer ir embora? Ele disse: depois eu lhe acompanho até lá fora. Fui até lá fora com ele. Perguntei se ele era crentizado, ele disse que era.
Irmão, o homem entrou possuído de demônios para dizer: o tempo acabou. Até o diabo sabe por que você está desinformado. Entendeu? Aqui o que a gente tem mais falado é que o tempo da graça está acabando, sim ou não? Você tem que estar pronto para o arrebatamento. Satanás sabe que já já começa a tribulação, e já já a igreja é arrebatada. Eu estou fazendo a minha parte, o diabo está fazendo a dele para destruir você, para atrasar a sua vida, para impedir você de ser fiel, para você cair, ou no desvio, ou na apostasia. Só que se você tiver o selo, você não vai extraviar. Quem tem o selo não extravia, tem endereço certo, é o céu. Amém? Quem quer receber o selo de Deus hoje? Quer mesmo? Tem uma condição. Para você receber, você tem que crer profundamente para deixar essa velha vida e viver uma vida nova. Amém? Amém? Então não encontre mais dificuldade de vir para os cultos, nem de orar, nem de ler Bíblia, nem de evangelizar, nem de jejuar, porque se você quer o selo, você vai ter prazer nessas coisas. Amém? Quem quer o selo, levanta a mão. O selo é o penhor, é a garantia, é o Espírito Santo. Vem aqui para frente, eu vou orar por você. Aleluia. Procura.